Olá pessoal, aqui é o professor Ângelo Rosa, vamos trabalhar aqui os vídeos de geografia. Eu espero que esses assuntos que sejam tratados aqui sejam úteis para você na sua vida diária e no seu trabalho. Olá pessoal, aqui nós vamos falar sobre a degradação dos solos, né? Quais são os elementos que contribuem de forma definitiva para o empobrecimento do solo ao ponto do solo se tornar um solo infértil, tá? Ou seja, ao ponto do solo não conseguir mais manter vida sobre ele. Então, dentre alguns fatores, eu vou citar as ravinas, pessoal. As ravinas, elas são espécies assim de sulcos no solo, né? As ravinas, elas aparecem como se fosse assim, uma espécie de pequenas valas que são feitas na superfície do solo. Evidentemente que elas surgem a partir da ação das águas, né, do escoamento superficial, que leva o material orgânico que está contido na superfície do solo e também vai levando o horizonte A, vai levando o horizonte B, levando o horizonte C, podendo chegar até mesmo no lençol freático. Quando uma ravina ela fica tão profunda ao ponto de chegar até no lençol freático, ela se torna uma vossoroca. Em outras palavras, a ravina é como se fosse um sulco mais pequeno, né? Um aprofundamento, uma retirada do material orgânico de forma natural mais pequena, menos profunda, e a vossoroca seria assim um aprofundamento, eu diria assim, considerável, chegando até a rocha matriz. É como se fosse aqui na nossa região, na Amazônia, é como se fosse uma espécie de rio sem água que está sendo formado no solo, tá? Bem, arenização, pessoal. O processo de arenização ele ocorre principalmente em áreas de clima úmido e em solos arenosos, tá? Desta forma, esses processos erosivos eles estão associados também à retirada da vegetação e também à declividade do terreno. É quando o solo fica desprotegido que a arenização ocorre. Então, a arenização seria o aumento da quantidade de areia, né, em relação de arenito, em relação aos demais componentes do solo. Pessoal, na verdade, esse arenito ele já está contido nesse solo. O que é que sai? É a argila, que é um material aí que não dá, praticamente você não vê um grão de argila, e vai sair o que? O material orgânico também. Então vai ficando somente areia ali, criando a arenização do solo. A desertificação, pessoal, que é confundida de vez em quando com desertização, a desertificação ela é um processo de empobrecimento do solo ao ponto do solo se tornar infértil. O solo não tem mais capacidade de manter uma vegetação sobre ele, consequentemente de animais e vegetais sobre ele, tá? E consequentemente de seres humanos. Então o solo ficou tão pobre, mas ficou tão pobre mesmo, que nenhuma planta mais está conseguindo nascer, nem capim está nascendo. Então esse solo aí ficou desertificado. Agora, ocorre o seguinte, quando você tem um aumento das áreas de desertos, e muitas das vezes as áreas de desertos elas têm ali um arenito, a arenização contribuiu, aí você poderia falar em desertificação, em desertização, tá? Seriam desertos sendo formados, lembrando ali o Saara, mas desertificação é quando o solo ele fica pobre, fica estéril, podemos dizer assim, quando não tem mais condições de sustentar a vida, a não ser que o homem venha corrigir esse problema que foi criado. E então, não quer dizer que vai ter areia ali, você pode ver um solo, como pode ver nas imagens aí, um solo que você vai ter pedras, está rachado, né? Está empobrecido, está morto. Por último, a salinização, pessoal. Esse processo aí se refere ao acumulação de sais minerais nos solos, tá? Normalmente, quem contribui seriam as águas das chuvas, também oceânicas, as irrigações mal feitas. Então, esse processo de salinização ele vai prejudicar bastante a fertilidade, podendo gerar mesmo a própria desertificação, ou seja, a esterilidade desse solo. A salinização é comum em locais de clima árido e semiárido, pessoal, onde nós temos altos índices de evaporação da água devido à insolação e menor quantidade de chuva. Isso ocorre, pessoal, porque os sais eles não evaporam, tá? Eles ficam concentrados no solo. E o que vai acabar ocorrendo é que esse solo ele vai ter um aumento na quantidade de sais, algumas vezes até mesmo por conta
o ser humano vai plantar, ele coloca sais, ele vai colocar adubos, e aí o que vai ocorrer? Joga água, né, parte desse material acaba sendo evaporado, a água, no caso, evaporada, e os sais se concentram maior no solo, provocando a salinização, tá? Ele pode ter uma origem natural, mas isso levaria bilhões de anos para se tornar um problema. É o ser humano que está contribuindo com irrigação, com a retirada da vegetação, utilização de aditivos, químicos, enfim, tá? Então esses aí, pessoal, seriam os elementos que contribuem para a degradação do solo. É evidente que tem outros, esses são os principais. Obrigado pela atenção aí.